Olá, queridos despertos, vamos seguir aqui nossas conversas sobre o ego, dando uma breve recapitulada. Mais uma vez, eu te falo que se você não tiver assistido aos 2 primeiros vídeos do mês de novembro, para aqui, volta lá nos outros vídeos, porque eles são pré-requisito para esse aqui que está aprofundando um pouco mais, tá bom? Vamos dar uma recapitulada rapidinho. O ego é a nossa instância da mente física que existe para regular as forças entre o id e o superego. Quem é o id? O id são os nossos desejos, pulsões, a nossa parte inconsciente. Quem é o superego? São as regras da coletividade, todas as normas, valores, tudo o que é valor externo. O id, aquele que tudo quer. O superego, aquele que nada pode. E aí vem o ego no meio para equilibrar essas coisas. Numa tendência de obedecer ao superego para ficar bem aí com quem está fora, né? Eu falei com vocês no último vídeo que hoje a gente ia conversar sobre os mecanismos de defesa do ego, né? E quais são. Eu separei aqui alguns que eu acho interessante a gente começar a tomar consciência deles e pensar sobre, porque é um assunto mais complexo. E tem alguns aqui que eu acho interessantes da gente pensar, né? Primeiro, qual é a finalidade dos mecanismos de defesa do ego? Por que o ego cria tipos de defesa? Essas defesas do ego, elas são diferentes tipos de movimentações mentais que têm o objetivo de evitar tensões psíquicas internas. São artifícios que o ego cria na relação entre o id e o superego para que a gente tente se manter um pouco em paz, um pouco na zona de conforto, para proteger, na verdade, a nossa mente do colapso. Por isso que os mecanismos de defesa, no momento em que eles são utilizados, eles são úteis. Mas depois a gente começa a repetir esses padrões. Então, por isso que a gente fala sobre isso aqui, porque eu preciso me conscientizar disso para crescer. Porque o ego quer nos manter numa zona confortável, que a princípio ela é importante para a gente não surtar, mas depois ficar muito nessa zona de conforto não é interessante para o nosso crescimento, para a promoção do nosso despertar aí, né? O que acontece é que nós temos aqui, eu tenho uma lista aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mecanismos de defesa e tem outros. Eu não vou falar dos 10, eu vou falar dos que eu acho interessante a gente pontuar aqui. Mas o que acontece é que na primeira infância, quando nós somos submetidos a dores e ainda não sabemos o que fazer com ela, cada um vai de alguma forma escolhendo os seus mecanismos aí. E o primeiro deles é o recalque, o recalcamento, né? E esse recalque, olha só, eu tô com o meu caderninho aqui de resumos que eu faço para estudar para vocês, hein, gente? Olha só, o recalcamento. O recalque nasce do conflito entre o id e do superego. Como ao ego cabe a função de proteger a nossa estrutura psíquica, é nesse contexto que ele reprime conteúdos nocivos ao nível inconsciente, com o objetivo de fugir do desprazer do conflito. Então, gente, tem algo que nos faz sofrer demais. Algo, por exemplo, alguém foi abusado sexualmente e não consegue se lembrar. Às vezes eu atendo muitos clientes que não conseguem lembrar muita coisa da infância. Às vezes tem algo que foi tão traumático que um mecanismo de defesa que o ego usou para aquela pessoa não entrar em colapso foi jogar para o nível inconsciente. Então, por isso que a gente chama de recalque, né? Fica lá recalcado no nível inconsciente. A gente não sabe do que se trata, às vezes, determinados comportamentos da pessoa estão baseados nesse recalque.
Só que a pessoa não tem consciência disso. Tem até uma coisa que o Freud chama de retorno do recalcado, que às vezes no processo terapêutico, por exemplo, numa constelação familiar, num sonho, aquele conteúdo que está no recalque, ele vem à tona, né? A negação, eu acho ela muito interessante da gente comentar, que é um outro mecanismo de defesa do ego, e denota um ego pouco evoluído, né? Denota uma pessoa que tem uma incapacidade muito grande de lidar com os conflitos, quando a pessoa nega extensivamente a realidade exterior. Isso é uma coisa até às vezes muito dos que a gente chama de psicóticos, né? Cria uma outra realidade ficcional e nega aquela realidade. E é super difícil, inclusive, se relacionar com pessoas assim, né? Não tá acontecendo nada disso, não. Não, isso é coisa da sua cabeça. Não, não, de jeito nenhum. Ela nega porque é doloroso. Lembra que o princípio é sempre fugir do desprazer do conflito, né? E é doloroso falar sobre aquilo ali. Então a pessoa entra na negação. É até interessante que a gente tem um mecanismo que a gente chama de surdez emocional. Quando você está conversando com alguém, eu tenho vários exemplos assim, quando você está conversando com alguém e a pessoa fala assim, você fala, por exemplo, você já percebeu como você repete esse comportamento com todo mundo que te rodeia? Por exemplo, um questionamento qualquer que você faz com a pessoa. Aí ela faz assim, você viu o que passou ontem na televisão? Como se ela não tivesse escutado o que você falou com ela. É uma forma da negação, essa surdez emocional. Como se não fosse com ela o que você falou. Então ela pega alguma bolsa, um objeto qualquer e sai e vai embora. Também tem pode ser chamada de renegação ou denegação, esse mecanismo de defesa é a negação, só que ela é menos agressiva que é essa negação mais persistente, que é dos perversos, às vezes, né? Quando eu falo psicótico, perverso, são termos de psicanálise que às vezes não tem muito a ver com o senso comum. Na verdade, há uma negação do conhecimento da verdade, mas lá no fundo eles sabem que essa verdade existe. Essa é a ideia da renegação. Deixa eu ver um outro que eu queria muito falar, é um que a gente usa demais, é a projeção, é um mecanismo de defesa do ego. O ego transfere tudo aquilo que não é aceitável para o exterior, atribuindo características intoleráveis em si mesmo a outros objetos, sejam pessoas ou coisas. Na psicanálise a gente chama de objetos, pode ser pessoa ou coisa. E aí a gente faz isso muito, né? Nossa, fulano é insuportável. A gente joga para o outro características que a gente não suportaria olhar em nós. E a gente faz isso pra caramba. Porque é mais fácil eu falar assim, nossa, fulano é grosso, do que eu olhar para o que há de grosseria em mim. A gente projeta demais, a gente projeta demais. E é tão interessante a gente saber que isso aqui é um mecanismo de defesa do nosso ego que, num primeiro momento, todo hábito, gente, quando lá na primeira infância, quando o nosso ego começou a ser construído e nós começamos a escolher intuitivamente, e a gente nem sabe como esse processo se dá assim, se é por um processo de criação, a gente vai escolhendo os nossos mecanismos de defesa inconscientemente. Quando isso acontece lá é útil, porque a criança não tem um recurso para lidar com isso. Só que hoje, nós adultos, conscientes disso, a gente pode olhar, cara, nossa, eu tô projetando pra caramba. Nossa, eu tô na negação pra caramba. Nossa, eu não tô conseguindo lidar com isso. Pode ser que tenha algum conteúdo recalcado e talvez eu precise fazer uma terapia para olhar para isso, né? Para de repente fazer com que isso emerja.
porque o inconsciente sempre vai existir. Nós não vamos esgotar, né? É tipo algo que a gente vai esvaziando até pronto, agora tá tudo consciente, não. Mas às vezes a gente consegue trazer algo à tona para que a gente olhe, acolha e ressignifique, né, de alguma forma. Tem uma que é a racionalização. É assim, a gente elabora algum construto, assim, alguns fundamentos, assim, alguma explicação muito racional, muito elaborada, às vezes, para dar conta de conteúdos que são incompreendidos pelo nosso psiquismo. A gente usa a racionalização para explicar, não, mas isso está acontecendo é por causa disso e disso e disso, porque eu já li, inclusive, e aí os nossos conhecimentos podem nos trair, porque isso pode estar sendo uma fuga, uma defesa do ego para você não olhar, porque de fato você precisa olhar. Um exemplo aqui perfeitíssimo da racionalização, Roberta Mello. Porque a gente lê, estuda tanto que, de repente, para a gente mesmo não olhar para o que precisa ser olhado de fato, a gente começa a usar os conteúdos do que a gente lê, do que a gente estuda para dar uma explicação, assim. E às vezes isso não é consciente, tá? Quando a gente começa a olhar para isso, se torna consciente. Cara, eu tô racionalizando pra caramba aqui. E isso, quando eu tenho clientes muito inteligentes, muito estudiosos, não, mas isso está acontecendo por causa disso, disso e disso. Não, eu já olhei para esse assunto, inclusive. E aí não... Aí abre mão do óbvio, sabe? Às vezes você não tá precisando estudar sobre esse assunto, você não tá precisando ler sobre isso, você não tá precisando mentalizar, racionalizar tudo isso, porque você só tá precisando soltar tudo isso. Você tá precisando viver tudo isso. Você tá precisando de outras instâncias que não são da mente, porque todo mecanismo de defesa é da mente, gente. Vamos lembrar que a nossa mente, ela vive a serviço do nosso ego, que é defesa o tempo todo, que é fazeção o tempo todo, que é eu não sou suficiente, nossa, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso estudar mais, isso é coisa do ego. Quem quer conhecer é o ego. Por isso que ele é útil, né? Porque outro dia, foi engraçado, né? Eu e minha filha Beatriz, a gente fica muito nessas conversas assim, psicológicas. É tão interessante, a gente saiu a semana passada para resolver um monte de coisas que a gente estava enrolando para fazer por causa de Covid-19. E aí a gente colocou uma listinha assim, fazer. Aí eu mostrei para ela, falei assim, Bibi, você sabe que isso aqui é coisa do ego, né? Aí cada coisa a gente foi colocando vizinho, feito. Na hora do almoço nós sentamos para almoçar, olhamos a listinha, já estava pela metade feita. E aí a gente tá assim, nossa, como o nosso ego tá super feliz agora. Quando chegou no final do dia, tudo ticado, tudo feito. E aí, né, ego, o ego todo inflado. Isso não é de todo mal, né? Porque é o ego que nos movimenta, gente, sem o ego a gente não saía da cama. É o ego que nos movimenta para fazer essas coisas. Agora, por exemplo, se tivesse uma coisa que a gente não fez e a gente ficasse puto e xingasse e tal, aí eu ia estar a serviço do meu ego e não ele ao meu serviço, entende? Pois bem, depois da racionalização, eu deixei uma aqui. A formação reativa. Uma manifestação recalcada em virtude de um possível sofrimento é substituída por uma reação oposta, como forma de lidar com a dificuldade em enfrentar esse sentimento. Então é algo que está recalcado e está sendo meio... tem uma possibilidade de algum sofrimento vinculado àquele recalque, e isso é substituído por uma reação oposta.
Então eu reajo, pá, na raiva, na agressividade, às vezes super na inconsciência, pra, tipo, barrar aquele sofrimento, né? Ao invés de recalcar, explode, entende? E tem um outro mecanismo de defesa que fofo, que é o último que eu vou falar hoje, porque o vídeo já tá ficando grande, é a sublimação. Pulsões potencialmente destrutivas são modificadas ou sublimadas e com isso passam a adquirir uma realização positiva socialmente aceita pela sociedade. Então, eu consigo sublimar aquilo que possivelmente seria uma dor e aí, sublimando isso, fica aceito pela sociedade. Mas não é uma máscara de, olha, aqui eu tô tudo bem e por dentro você tá morrendo, não. É algo que de fato você conseguiu ressignificar e sublimar. Fato é que o que eu ia dizer, não sei se eu concluí, que todo mecanismo de defesa, quando é criado, ele tem a sua utilidade. Mas hoje nós nos tornamos conscientes de que esses mecanismos existem e que se são defesa, eu preciso me defender de algo que está me machucando é porque tem medo. Hoje nós estamos saindo lá como no curso Despertar do Buscador, né, do amor ao medo. Contrário, do medo ao amor. Nós estamos saindo da defesa e indo para o amor. E para ir para o amor, isso aqui que está me machucando e do que eu preciso me defender, eu preciso me abrir para isso. Eu preciso sentir isso. Não querer me defender disso, mas me permitir. Então, a questão, por exemplo, da projeção. Para de se defender jogando no outro e pensa, cara, deixa eu me abrir aqui para isso. Por que eu tô achando que o outro tá tão assim assado comigo? O que isso fala sobre mim? Deixa eu sentir esse desconforto, esse incômodo aqui um pouquinho. Ah, tá, tô lembrando, já me senti assim outras vezes, sabe? A gente começar a se olhar. E a partir daí a gente para de querer se defender de tudo e de todos e a gente se abre para o amor, para o acolhimento, para a compreensão do outro, se abre para essa verdadeira vida que é sem defesas, que é sem amarras, né? Tem a sua utilidade para que a gente não surte, mas a gente pode começar bem devagar a olhar para essas coisas, tá bom? Muita gratidão por você ficar comigo aqui esses 18 minutos conversando sobre isso. Qualquer dúvida, nós temos o nosso grupo de interações, vocês têm aqui os comentários pra gente refletir e seguir trocando ideias, tá bom? Semana que vem a gente conversa mais um pouquinho sobre o ego. Beijo, tchau, tchau.